Oi, gente querida, gente amiga do canal Paz e Bem. Tô ficando craque em Paz e Bem, porque essa é a terceira vez que eu não me dou certo aqui com o sistema de gravação, mas isso quer dizer que talvez eu precise repetir o Paz e Bem para introjetar. Primeira coisa, se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe nas redes, nos ajude a espalhar essa espiritualidade em tempos de pandemia, que para muitas pessoas pode ser uma ajuda, pode ser uma companhia. Então, nos ajude. Eu queria agradecer demais nesse sentido a todos vocês que assistiram o Milagre da Cela 7, que foi meu último Paz e Bem. Mais de 2.300 visualizações, um monte de comentários carinhosos. Então, eu queria pensar alguns aqui. Richardson Castro, que disse que passeia com os filhos, que brinca, que, enfim, que tem uma vida bastante próxima deles. Legal. Disseu Orth, não sei como é que lê, professor de filosofia, conversa da morte, sobre a morte todos os dias, e disse que é muito legal ler comentários. Terezinha Facchini, um beijo, obrigada a você por ter gostado da indicação dos filmes. Paulo Chainson, diz que o filme é lindíssimo, também achei lindíssimo. Rogério Cardoso está me dando dica aqui, está me dizendo que o milagre da cela 7, que eles choraram muito e que eles tiraram duas conclusões: amar os irmãos independente de cor, sexo e deficiência. E a outra sobre as questões da perda. E aí ele vai citar Jesus, vai dizer: preparar e orar, porque você não sabe a hora que você vai prestar contas com Deus. Então, aí ele vai escrever mais um monte de coisa, depois dei uma olhada lá, mas muito legal esse comentário. Malu, papo na cozinha. Malu, um beijo. Bom dia. Lúcia Martins e, de novo, o Dirceu me deixou um link aqui que eu acho que são as canções que ele quer que eu ouça. Muito obrigada a cada um de vocês. Um beijo grande. E hoje eu vou falar também de um filme, mas eu vou começar com uma leitura que vai embasar esse filme. Antes de eu fazer a leitura, de quem que eu vou falar? Eu vou falar do livro Em Busca de um Sentido, do Viktor Frankl. Não sei se está dando para ver, porque eu acho que eu estou mostrando errado aqui. O Viktor Frankl foi esse psiquiatra vienense que concebeu uma modalidade de psicoterapia por via do sentido da existência humana já na década de 30, por ocasião da Segunda Guerra Mundial. E eu resolvi falar sobre isso porque ele sobreviveu a um campo nazista. E para alguns de nós, essa pandemia vai ser como uma guerra, né? No caso, tenho noção de que estou numa condição bastante favorável, mas continuo preocupado por aqueles que não estão. Então, nesse momento em que nós passamos por isso, o Frankl ele teve que lutar contra a negação dos valores, a negação da liberdade do homem, o reducionismo biopsíquico, que reduz o homem a só um produto psicofísico. E a partir disso, ele vai construir a terapia do Logos. E o que é essa terapia do Logos ou logoterapia? É uma abordagem que procura adentrar um campo mais íntimo, mais amplo, que abarque completamente o íntimo do ser humano, bem como o mundo que o circunda. E aí o homem busca razões para agir, encontrar sentido nas diversas circunstâncias. E eu sei que nessa quarentena, muitas vezes, pode ser que nós tenhamos dores emocionais profundas. E nestas dores emocionais profundas, é importante que nós procuremos uma direção. Eu tenho até aumentado a minha produção aqui no canal Paz Bem bastante, no sentido de estar junto à comunidade, produzindo novas falas, novas entrevistas, novos materiais, para fazer companhia para vocês e também me sentir acompanhada, porque quando a gente entra na sala de bate-papo, há tanta amorosidade que se experimenta por parte da comunidade, nos comentários que vocês deixam, que a gente precisa deste amor. E tem uma fala do Isaac Newton que é assim: se conseguir enxergar mais longe, é porque eu procurei ver acima dos ombros do gigante. E hoje nós precisamos ver acima dos ombros do gigante. E antes de falar do filme, fiquem comigo até o final. Eu fechei aqui a página, de novo, do que eu quero ler para vocês, do Viktor Frankl, que
ele fala sobre o destino. Então, peraí, gente, que eu estou atrapalhada, eu fechei a página. E ele vai falar do sentido da vida. E vai falar também do vazio existencial, mas eu vou falar hoje do sentido. Duvido que um homem possa responder a isso em termos genéricos. O sentido da vida difere de pessoa para pessoa, de um dia para o outro, de uma hora para outra. O que importa, por conseguinte, não é o sentido da vida de um modo geral, mas antes o sentido específico da vida de uma pessoa em dado momento. Formular essa questão em termos gerais seria comparável a perguntar a um campeão de xadrez: diga-me, mestre, qual o melhor lance do mundo? Simplesmente não existe algo como o melhor lance ou um bom lance a parte de uma situação específica num jogo e da personalidade peculiar do adversário. O mesmo é válido para a existência humana. Não se deveria procurar no sentido abstrato da vida. Cada qual tem sua própria vocação ou missão específica. Cada um precisa executar uma tarefa concreta que está a exigir realização. Nisso, a pessoa não pode ser substituída, nem pode sua vida ser repetida. Assim, a tarefa de cada um é tão singular como a sua oportunidade específica de levá-la a cabo. Uma vez que cada situação na vida constitui um desafio para a pessoa e lhe apresenta um problema para resolver, pode-se, a rigor, inverter a questão pelo sentido da vida. Em última análise, a pessoa não deveria perguntar qual o sentido de sua vida, mas antes deve reconhecer que é ela que está sendo indagada. E aí, ele vai fazer uma fala aqui que é muito importante, que eu não sei se eu vou achar aqui, porque eu esqueci de marcar, sobre destino. E ele vai falar sobre o destino que nós podemos dar à nossa vida, mesmo nas situações mais problemáticas. E aí que eu encontrei, eu estou aqui olhando para baixo, porque eu estou tentando procurar, porque eu não marquei, gente, desculpe. E quando ele fala essa questão do destino, eu não vou ler, porque eu acho que eu lembro. Ele vai dizer que mesmo nas situações mais difíceis, a gente é capaz de buscar um destino. E esse destino, muitas vezes, ainda que nós estejamos andando para o final, que não é o caso de muitos de nós, mas no caso da pandemia, muita gente ao nosso redor pode ter problemas, e nós também, mas assim, espera-se que não, mas esse destino, ele vai dar dignidade. Ele vai nos mostrar um propósito, um caminho, uma direção. E hoje, seja na quarentena, ou seja porque estamos sofrendo com pessoas infectadas, ou por qualquer outro motivo, porque esse filme que eu vou tratar hoje, ele vai trazer uma questão dos nossos idosos, mas os nossos idosos que nem estão sabendo que essa pandemia existe. Nós precisamos buscar esse destino. Nós precisamos procurar uma maneira de lidarmos com esse vazio existencial que muitas vezes aflora em situações disso. Claro, existe muita gente fazendo muita coisa bacana, distribuindo cesta, ajudando em compra, empresas tentando ajudar, os cientistas se esmerando, o pessoal da saúde, os nossos lixeiros continuam trabalhando. Enfim, tem muita gente. Mas tem gente também que está mostrando o seu pior, como empresários, como aquele que tem a Estátua da Liberdade na porta das suas lojas, que é eu tenho um nome para isso que eu chamo de cafonada, além de cafona, bom, não preciso dizer o que é o resto. Mas essas pessoas que estão trazendo o pior também estão convivendo com a gente. Então, essa busca dessa liberdade interior, dessa nossa plenitude que é preservada, apesar do nosso destino, e apesar de nós estarmos caminhando para tanta coisa que desconhecemos, porque não sabemos como será o mundo depois disso, ainda é possível nós vivermos duas vezes. E é esse o filme que eu queria dar a dica para vocês hoje. Esse filme é aqueles filmes que ficam. Eles ficam para sempre na cabeça, no coração da gente, enquanto a gente tiver a saúde para isso. Porque ele vai falar com uma delicadeza total sobre a questão do Alzheimer. E por isso que eu falei que tem muitos velhinhos que nem sabem que estão passando por isso. E ele vai trazer o Emílio, que é o Oscar Martínez, que fez O Cidadão Ilustre, que é outro filme que eu adoro com ele, que eu vou trazer aqui para o canal para vocês.
Quando ele é diagnosticado com Alzheimer, por ser ele um intelectual, um professor universitário que lidou a vida inteira com números, ele meio que nega, como a gente nega doenças graves. Mas a diretora, que é a espanhola Maria Ripoll, eu gosto muito de filmes espanhóis e argentinos, ela vai com muito talento mostrando que o Emílio, ele é essa pessoa orgulhosa, que às vezes é um pouco agressiva no trato até com a sua médica, que tem toda essa questão da intelectualidade, da vaidade com isso. Mas quando ele descobre, ele se volta para essa liberdade interior. E qual é essa liberdade interior para ele? E aqui tem spoiler. É o amor da vida dele, a doce Margarita, que ele quer buscar e reencontrar, enquanto ainda há tempo para isso. E ele parte nessa busca, mas nessa busca, essa questão da doença, da busca, da amorosidade, do microcosmo familiar, ele tem uma filha que tem uma neta e tem um genro. E a neta, que ela se chama, deixa eu ver o nome da atriz, Mafalda Carbonell, ela é impagável, porque ela tem umas falas que ela simplesmente tira toda a hipocrisia familiar, quando ela diz, por exemplo, para a mãe na mesa na frente do avô, por que você não põe ele no asilo? Todo mundo põe. Que é uma fala que muitas vezes passa na cabeça das pessoas, mas as pessoas acabam não dizendo. Então o pai, por exemplo, vive de uma imagem falsa, de falsa segurança que ele grava nas redes, passando em vídeos para as pessoas, e quando o avô pergunta o que ele faz, ele diz que é coach, mas na verdade ele é um desempregado e não assume isso. Então ela vai trazendo esse universo familiar, vai desvendando numa linha muito tênue e com humor. Ela é muito talentosa e mostra uma maturidade emocional para o filme muito grande. Mas o roteiro, ele reforça essa mensagem de que nós temos que viver o presente momento. E mais do que nunca, para cada um de nós, a vida tem sido isso, nessa quarentena. Viver o presente momento, o aqui e agora. Isso que tem nos sustentado. Então, mesmo quando eu não vou dizer o final do filme, mas quando está chegando no final, o que esse filme nos traz? Ele nos traz muito do que nós estamos vivendo, isso que é o lado humano da pandemia. Então, ele vai nos trazer a empatia, ele vai nos trazer um terreno inóspito, do desconhecido, do contato humano, que agora é um contato virtual, mas que é de esperança para nós que estamos reunidos nesse canal, para aqueles que são progressistas, que vai trazendo uma emoção ao perceber a jornada do outro, que ela pode estar se encerrando, ela pode estar na sua fase final, mas que ela foi tocada pelo amor. Isso me lembra, inclusive, muito Jesus no Calvário. Porque Jesus no Calvário manteve o seu senso de direção. Ele sabia por que ele veio, ele sabia o que ele fazia e ele sabia qual era a sua direção. E por isso houve toda aquela dignidade. Aliás, temos 2 cursos aqui no canal sobre Jesus, do Pedro Lima Vasconcelos e do Marcelo Barros. Não percam esses cursos sobre Jesus histórico, que não é esse Jesus que eu estou falando aqui. Mas, claro que esse filme me chamou a atenção, Viver Duas Vezes, pelo nome, porque nós, espíritas, acreditamos na pluralidade das existências, ou seja, existe uma única vida, mas várias existências, onde nós nos alternamos no corpo, no sexo, no gênero, na questão econômica, social, na intelectualidade, nós nos alternamos de N formas possíveis. Então, para a gente, quando nós desencarnamos, que é o termo que nós usamos para a morte, não acaba tudo aqui. Para a gente, a vida continua, só mudamos de estado vibratório. Então, é uma continuidade. Mas tem muita gente aqui nesse multiverso que não tem essa mesma visão de mundo que eu tenho. E que essas pessoas em isolamento, muitas vezes, passam por um grande vazio existencial e por angústias. Eu mesmo, com toda a minha espiritualidade, muitas vezes acordo com aquele sentimento de dor, de incerteza. E para esse vazio existencial é que eu tenho usado muito o Viktor Frankl. Eu tenho usado o material produzido para ele, porque ele consegue falar até de humor no campo de concentração, o que para mim talvez seja
meio que inconcebível, porque eu não conseguiria, acho que talvez, ter humor num campo de concentração, mas ele vai falar do destino como um presente. Então, veja que bonito, ele vai dizer, pela maneira com que uma pessoa assume seu destino inevitável, assumindo com esse destino todo o sofrimento que se lhe impõe, revela a si mesmo nas situações mais difíceis, mesmo no último minuto de vida, uma abundância de possibilidade de dar sentido à existência. A pessoa pode permanecer corajosa e valorosa, digna e desinteressada, ou na luta levada ao extremo pela autopreservação, pode esquecer sua humanidade e acabar tornando-se por completo aquele animal gregário, conforme nos sugeriu a psicologia do prisioneiro do campo de concentração, que é o que nós estamos vendo nesse senhor aí que supostamente deveria dirigir o país, né, em seus séculos. Então, ninguém pense, aí ele vai dizer o seguinte, olha, ninguém pense que essas reflexões estão distantes da realidade da vida e do mundo. Sem dúvida, poucas e raras são as pessoas capazes e à altura dessa elevada proposta, pois pouco foram os que no campo de concentração, ou seja, na situação de pandemia, vamos alterar as palavras, mantiveram sua plena liberdade interior e puderam alçar-se à realização daqueles valores possibilitados pelo sofrimento. E mesmo que tivesse sido um único apenas, ele bastaria como testemunha. E aí ele vai dizer: tomemos o caso dos doentes, particularmente os incuráveis. E aí ele vai dar um exemplo aqui, mas eu já dei o exemplo do filme para vocês. Então, esse foi meu recado de hoje. Paz e bem, um beijo grande no coração de cada um de vocês e que nós possamos estar juntos. Paz e bem, gente. Tem Caminhos do Espiritismo. Estamos estudando um livro novo que se chama O Céu e o Inferno. Então, vamos juntos. Um beijo.